Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais profundas e, vamos combinar, polêmicas que existem. Tudo sob uma ótica de fé. A gente vai falar sobre a ideia de uma verdade absoluta. E para começar, a gente já vai direto para a pergunta que parece definir o nosso tempo. Será que tudo é mesmo relativo? Sabe essa ideia de que não existe uma verdade única para todo mundo, mas que cada um tem a sua? Isso está em todo lugar, não é mesmo? A resposta que a gente mais ouve por aí para essa pergunta parece ser um grande sim. A frase "cada um tem a sua própria verdade" virou quase um lema, como se a realidade pudesse ser moldada pelo ponto de vista de cada um. É exatamente essa ideia que o material que estamos analisando hoje define como uma verdadeira crise da verdade. E olha que interessante, segundo essa análise teológica, essa crise não começou ontem. A origem dela, na verdade, é rastreada lá no início de tudo, na história do Jardim do Éden. Tudo começou com uma pergunta aparentemente simples, que semeou a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse momento é visto como ponto de partida de todo esse conflito sobre o que é real e o que não é. E aqui a gente vê um contraste bem claro entre duas formas de enxergar o mundo. De um lado, o que chamamos de visão do mundo, onde a verdade é algo que muda, é uma opinião pessoal, uma conveniência do momento, uma interpretação de cada um. Do outro lado, a visão da Escritura, que apresenta a verdade como algo fixo, um padrão que não muda, uma verdade eterna que vem de uma revelação divina. E é exatamente aqui que a análise propõe uma virada de chave. Em oposição a toda essa ideia de relativismo, a perspectiva bíblica nos coloca diante de uma realidade, uma realidade completamente diferente. E com isso, a gente chega no coração do argumento. A ideia de que a verdade não é um conceito, não é um o quê, mas sim um quem. A base para essa ideia toda é essa declaração tão conhecida de Jesus. O ponto central aqui, que faz toda a diferença, é a afirmação de identidade. Note que ele não disse "eu mostro o caminho da verdade". Ele disse "eu sou a verdade". E para essa linha de pensamento, essa distinção é tudo. Então, o ponto crucial é este. De acordo com essa perspectiva, a verdade absoluta não é uma filosofia, um conjunto de regras, nem uma teoria complicada. É a própria pessoa de Cristo, viva, com quem se pode ter um relacionamento. Tá, mas isso levanta outra questão, né? Se a verdade é uma pessoa, como é que a gente faz para conhecê-la? A resposta, segundo essa visão, é que ela não é construída pela nossa mente. Ela é revelada. Pensa assim, o contraste bem grande. Uma coisa é a gente produzir a verdade como se fôssemos engenheiros de uma construção. Outra, bem diferente, é a gente descobrir a verdade, como quem encontra um tesouro. A ideia é que a gente não a cria, a gente a recebe por meio da revelação. Esse versículo do livro de Salmos ajuda a reforçar essa ideia. A interpretação aqui é que a verdade não está em pedaços isolados, sabe? Mas sim na totalidade da revelação de Deus. É a soma da tua palavra que forma o quadro completo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, segundo o argumento, isso exige uma postura de submissão, de humildade. Em vez de a gente tentar torcer e adaptar a palavra para que ela se encaixe nas nossas preferências, o caminho para conhecer a verdade é se permitir ser moldado por ela. E isso nos traz direto para a quarta parte, que fala sobre o impacto que essa verdade tem na vida real. A ideia é que ela não é só um conhecimento para guardar na cabeça, mas uma força que realmente transforma. A fonte defende que aceitar a Cristo como a verdade é uma experiência que vai muito além de um exercício intelectual. É algo moral que mexe com o caráter da pessoa de dentro para fora. E este processo de transformação do caráter geralmente segue alguns passos. O primeiro é a quebra do orgulho. Depois, o pecado, aquilo que talvez antes fosse normal, começa a incomodar de verdade. E por fim, nasce no coração um desejo genuíno por santidade, que nesse contexto é simplesmente querer se alinhar mais com o caráter de Deus. Certo. Agora, para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos recapitular os pontos centrais que a gente explorou nessa análise. Então, o resumo da ópera é bem claro. Primeiro, a verdade absoluta existe, não é uma ilusão. Segundo, ela não é relativa, não muda de acordo com a opinião ou a cultura. Terceiro ponto, ela não é uma invenção humana, mas algo revelado por Deus. E, acima de tudo, o mais importante, ela não é uma coisa, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo.
E a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão, uma provocação que a própria fonte nos deixa. Se a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é o centro de tudo, como é que essa realidade se conecta com os eventos finais da história da humanidade? Uma questão profunda que com certeza nos convida a continuar explorando.